Então, por que é importante aprender sobre os sinais de pontuação? De acordo com a BNCC, a prática de linguagem, análise linguística, semiótica, campos de atuação, está em todos os campos de atuação, objetos de conhecimento, elementos notacionais da escrita, a habilidade, pontuar textos adequadamente, considerando os efeitos de sentido pretendidos, a intencionalidade discursiva e a relação entre as partes do texto. Mas antes, vamos de poesia. Trouxe hoje um poema que está nesse livro, Partes do Meu Todo, da escritora gloriense Zezinha Lins. Vou recitar para vocês. Felicidade. Não penses que a encontras em palácios suntuosos, nas joias que enfeitam teu colo, nas lojas de iluminados letreiros, ou nos contos de fadas com final feliz. Ela está nas rodas de conversas em família, no lanche da tarde com biscoito de polvilho, num abraço apertado e demorado, no banho quente antes de dormir, na chuva à noite que acalenta teu sono. Faça-se presente nos simples momentos do teu cotidiano, porque felicidade tem cheiro de café, sabor de pão com manteiga, som do vento que assobia e aflora na pele um arrepio. Então, vamos refletir um pouquinho sobre o que é pontuação. A pontuação é um sistema de sinais gráficos que indicam separação entre unidades significativas para tornar mais claros o texto. Ela faz parte da linguagem escrita e não da linguagem oral. São marcas silenciosas que favorecem a entonação, a expressividade e nos ajudam a interpretar o texto. Então, assim, quando a gente está no dia a dia, conversando com nossos amigos, com nossos familiares, nós, além da fala, utilizamos gestos, mudamos ali o timbre da nossa voz, a entonação. Na escrita não tem isso. Então, para substituir, aparecem aí os sinais de pontuação, que vai se aproximar da oralidade. É como aqui, as placas de trânsito, que nos ajudam, Assim como as placas de trânsito, os sinais de pontuação nos ajudam a chegar ao nosso destino com segurança. Então, quando nós produzimos um texto e utilizamos os sinais de pontuação corretamente, nós vamos poder passar para o nosso interlocutor o que nós pretendemos, A nossa ideia com clareza, com coesão, coerência. Quem for ler o nosso texto vai entender o que a gente quis passar. Aqui tem clareza textual. Então, a menina está ali escrevendo seu texto. Então, quando nós estamos produzindo, temos que prestar atenção nisso. Eita, será que a pessoa que for ler vai entender? Então, não posso ali escrever um texto sem pontuar. Não posso esquecer da pontuação. É uma ferramenta principal. E também tenho que ter cuidado para não pontuar de forma inadequada. Aqui, consequências de um texto mal pontuado ou não pontuado. Aqui tem uma leitora, ela está com a carinha assim, Então, ela não entendeu. Ela leu, tentou ali ler o texto, mas não compreendeu o que o autor, quis passar. Teve dúvidas. Quando a gente escreve um texto, ele não pode gerar dúvidas. Ele tem que ter clareza. E a pontuação nos ajuda nessa clareza textual, nessa compreensão do texto. Trouxe aqui o texto 1, para a gente perceber aí um pouquinho da importância da pontuação, certo? O título é: Para quem é o presente? Dona Sara saíra de viagem. Sua ausência duraria aproximadamente 2 meses, pois visitaria na Itália seus parentes, os quais não viam há 20 anos. Mas antes de viajar, Dona Sara deixou um presente. Não disse para quem era, mas no pacote havia um cartãozinho em que ela havia escrito quem era o destinatário do presente. Após a partida, reuniram-se o filho, a nora, os netos e Renata, sua melhor amiga, para ler o cartão e saber de quem era esse pacote enorme
e tentador. O filho leu a mensagem e era evidente que sua mãe havia deixado o presente para ele. Todos iam saindo preocupados, quando Renata gritou: "Um momento, eu sabia que Sara não ia fazer isso comigo, afinal, sou sua melhor amiga." E acrescentou com um sorriso de triunfo: "Escutem isto." Então leu o cartão em voz alta e ninguém pôde duvidar. O presente era para ela. A esta altura dos acontecimentos, todos quiseram ler o cartão e viram que os dois não estavam mentindo. Vamos ver se você descobre o mistério. Bom, o cartão era este aqui, ó, sem pontuação nenhuma. Então, quando a gente vai ler, não tem nem pausa, a gente não consegue nem respirar. Eu vou ler mais ou menos aqui como ia ficar, né? Este presente é para o meu neto, não para a minha neta. Também não penso dá-lo para Renata, minha melhor amiga. Não é para meu filho, jamais será dado para minha nora Elisa. Poderíamos ler até mais rápido, porque não tem pontuação nenhuma, mas aí a gente ia ficar cansado, né? Olhando desse jeito, a gente não sabe para quem era esse presente. Vamos continuar. Antes de a gente desvendar o mistério, vamos fazer uma revisão aqui dos principais sinais de pontuação. Trouxe aqui o primeiro, ponto de exclamação, ó. Então, ele é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, emoção, surpresa, indignação, raiva, espanto, susto, exaltação, entusiasmo, entre outros sentimentos. Então, quando a gente quer expressar o nosso sentimento ali, quando a gente está falando, o nosso rosto mostra, né, a nossa expressão, mas na escrita não tem como, então a gente utiliza o sinal de exclamação. Trouxe aqui um exemplo, ó. Estou adorando as aulas pela TV. Então, mostra esta frase aqui, com a exclamação no final, mostra aí um sentimento, né, de alegria. Estou adorando as aulas pela TV. Da mesma forma, temos que prestar atenção na entonação. Se a gente for ler uma frase que é exclamativa, eu não posso ler: estou adorando as aulas pela TV. Não, eu tenho que entonar, fazer a correta entonação. Estou adorando as aulas pela TV, né? Tenho que exclamar para fazer sentido. Vamos agora para o ponto de interrogação. Ele é usado no final de frases que indicam perguntas. Então, sempre que eu quero escrever ali uma pergunta, né, uma interrogação, não posso esquecer do sinal de interrogação. E quando eu for ler também uma pergunta, eu tenho que realizar a correta entonação. Você está estudando muito em casa? Então, a pergunta, ó. Não posso. Você está estudando muito em casa? Não, se eu ler sem entonar, vai dar a impressão que eu estou afirmando que você não está estudando muito em casa. Mas é uma pergunta. Você está estudando muito em casa? Muito bem. Tem momentos, pessoal, que eu posso usar o ponto de exclamação e a interrogação juntinhos na mesma frase. Ó, podemos encontrar expressões em que os dois sinais são utilizados. Nesse caso, o enunciador pretende realizar uma pergunta. No entanto, essa pergunta aí tem um pouquinho de emoção, como por exemplo: você não está assistindo às aulas pela TV? Então a pessoa aí está um pouco indignada, né? Como assim você não está assistindo às aulas pela TV, perdendo todas essas disciplinas maravilhosas? 2 pontos, próximo sinal aí. Pode apresentar a fala de uma personagem. Pode apresentar também uma enumeração, uma lista. Trouxe esse exemplo. Fui ao mercado e comprei açúcar, feijão e arroz. Ou, aqui, ó. Ouvindo passos no corredor, abaixei a voz. Podemos avisar sua tia, não? Então, 2 pontos ali indica a fala do personagem aí no discurso direto. Temos o travessão, que é utilizado antes da fala de uma personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens, como a gente viu aqui nos 2 pontos, ó. Então, após os 2 pontos, em seguida já vem o travessão. Trouxe esse exemplo aqui, ó. O que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha.
Então, ó, o primeiro travessão indica a fala de um personagem e o segundo de outra personagem. Como a gente falou de discurso direto, trouxe aqui uma tabelinha para a gente revisar um pouquinho o que é o discurso direto e o que é o discurso indireto. O direto é o seguinte, é aquele momento que o narrador para de falar e escreve exatamente o que o personagem está falando, dando a entender que é uma ação do próprio personagem. O narrador não intervém no que o personagem está falando, usa-se o travessão. Então, o discurso direto está ali exatamente exatamente na hora em que o personagem está falando. Não é o narrador que está dizendo o que o personagem falou. É o personagem realmente que está atuando nesse momento. Exemplo aqui, ó. Então, seu chefe disse, 2 pontos. Logo em seguida, travessão. Limpe esta bagunça. O indireto agora. Ao contrário do discurso indireto, o narrador interfere no discurso do personagem, utilizando suas palavras para repetir as palavras do personagem. O narrador intervém no que o personagem está falando e é narrado em terceira pessoa. Exemplo, o chefe disse para ele limpar a bagunça. Vamos agora para a vírgula. A vírgula é um dos sinais de pontuação que tem mais funções. É um dos que tem mais funções na língua portuguesa. Seria necessário até uma aula só para falar de vírgula, mas aqui eu vou resumir para vocês. É utilizada para indicar pequenas pausas nas frases. Também usamos em datas, endereços e sequências. Então, trouxe aqui 10 dicas para o uso da vírgula. Ele é usado para isolar o vocativo. Então, Maria, seja bem-vinda à nossa casa. 2. Separar elementos de mesma função sintática. Compramos blusas, vírgula, casacos, vírgulas, cachecóis. 3. Separar orações adverbiais, principalmente quando antepostas à principal. Quando saímos, começou a chover. E 4. Isolar elementos repetidos. Nada poderá nos separar. 5. Marcar a supressão de uma palavra ou um grupo de palavras. Beto fez curso de violão. Lucas, de saxofone. 6. Separar na datação de um escrito local e no endereço o número. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2020. Rua Marquês de Sapucaí, 1. 7. Separar orações coordenadas assindéticas, não ligadas por conjunções. Levantou da janela, avistou o vizinho, acenou. 8. Separar orações coordenadas unidas pela conjunção e, quando o sujeito é diferente. O sol já ia fraco e a tarde era amena. 9. Isolar o aposto. Lúcia e Patrícia, irmãs de Gustavo, serão madrinhas do casamento. 10. Separar palavras ou expressões explicativas. O diretor titubeou, isto é, não concordou logo com a decisão do grupo. Então, como estamos vendo, existem diversas funções aí para a vírgula. As reticências são utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto, etc., porque também existem várias funções ainda aí para reticências. Exemplo, não sei se devo aceitar o convite. Quero ir, mas tenho os meus receios. Então, ali está indicando uma indecisão, né? O pensamento ali da pessoa. Às vezes, fico pensando que... Então, pensamento. Ponto final. Colocado ao final da frase, indicando o final dela. É usado em frases afirmativas e negativas. Exemplo. As aulas de língua portuguesa são transmitidas nas segundas-feiras pela TV. Uma frase afirmativa. Vamos voltar agora lá para o mistério do bilhete da dona Sara. A gente vai pontuar esse bilhete, vocês, de forma que esse presente vá para o filho. O filho pegou lá o bilhete sem pontuação alguma e ele vai
pontuar da maneira dele. Então, vamos ver a primeira frase, como foi que ele pontuou. Este presente é para o meu neto? Então, ele usou ali uma interrogação. Ó. Este presente é para o meu neto? Não. Uma frase negativa ali. Não. Para minha neta? Também não. Então, ele pontuou ali, colocou letra maiúscula após o ponto, ó, porque sempre depois da pontuação a gente usa a letra maiúscula. Para minha neta? Também não. Penso dá-lo para a Renata, minha melhor amiga? Não. É para meu filho. Jamais será dado para minha nora Elisa. Muito bem, sétimo ano. Vocês pontuaram direitinho e fez com que o presente ficasse para o filho. O 2 agora. Pontue o texto como Renata imaginou, né? Então agora a gente vai, é Renata que vai pontuar, e vocês vão ajudá-la aí. Este presente é para meu neto? Não. Para minha neta também não. Ó, uma frase ali afirmativa. Penso dá-lo para Renata, minha melhor amiga. Então o presente já ficou para ela aí, ó. Não é para meu filho. Jamais será dado para minha nora Elisa. Exatamente. Vocês agora vão pontuar para ficar para o neto, tá certo? Sétimo ano, vamos lá. Este presente é para o meu neto, não para a minha neta. Então, já ficou para ele o presente. Letra maiúscula após o ponto. Também não penso dá-lo para a Renata, minha melhor amiga. Não é para meu filho. Jamais será dado para minha nora Elisa. Parabéns! Vocês são fera mesmo, viu, para pontuar textos. Vamos agora pontuar para ficar para a neta. Este presente é para o meu neto? Não. Deixa eu terminar aqui. Não, para a minha neta. Também não penso dá-lo para a Renata, minha melhor amiga. Não é para meu filho. Jamais será dado para minha nora, Elisa. Muito bem. E agora a nora, né? Vai ficar para ela agora. Como será que ela vai pontuar esse texto? Este presente é para o meu neto? Não. Para minha neta? Também não. Penso dá-lo para a Renata, minha melhor amiga? Não. É para meu filho? Jamais. Será dado para minha nora Elisa. Então, como observamos, cada pessoa que pontuou o texto, pontuou conforme ali o presente ficasse para ele. Então, do mesmo jeito, é a gente, quando a gente está escrevendo um texto, devemos pontuá-lo de acordo com a nossa intenção, o que a gente quer passar para o leitor, certo? Querem saber como foi que terminou essa história? Como não puderam chegar a um acordo, tiveram que esperar que a vovó voltasse para saber quem era o afortunado. Por sorte, ela estava arrependida de haver deixado só um presente e trouxe mais 4 surpresas. Desta forma, ninguém ficou de mãos vazias e todos ficaram contentes. E assim, a história do presente chegou ao fim. É importante lermos de forma diversificada há diferentes falas para percebermos que, dependendo do efeito de sentido, as reticências serão expressas na fala com entonações diversas, tá? Então, não esqueça, a entonação correta durante a leitura nos ajuda a compreender o sentido do texto. Aqui, vocês vão praticar em casa, tá certo? Um homem rico estava muito doente, pediu papel e caneta e escreveu assim, ó.
quase parecido com aquele texto do presente. Escreveu, ó, esse textinho aí. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada dou aos pobres. Um homem morreu e deixou o seguinte testamento. Esse acento aqui foi erro de digitação. Vamos ver aqui. Então, o homem morreu antes de fazer a pontuação. Então, a quem ele deixava a fortuna? Tinham 4 concorrentes aí, ó. A irmã, o sobrinho, o alfaiate e os pobres. Então, você, em casa, vai pontuar, tá? Reescrever esse texto, utilizando as pontuações que nós revisamos aqui, favorecendo cada pessoa por vez. Então, você vai pontuar para a fortuna ficar para a irmã, depois para o sobrinho, depois para o alfaiate e depois para os pobres. Vamos produzir aqui, ó. Complete a frase com os sinais de pontuação adequados. Então, aqui temos uma frase sem pontuação nenhuma. Então, nós podemos pontuar aí de algumas formas. Vamos lá? Como pode ficar a primeira frase pontuada, 7º ano? Vamos ver. Muito bem, ó. Meu caderno sumiu, vírgula, não está na bolsa, ponto. Primeira forma. Depois, ó. Meu caderno sumiu, não está na bolsa, exclamando ali, né? Tá aperreado porque o caderno sumiu. Por fim, ali um diálogo, ó. Meu caderno sumiu, a outra pessoa disse. Não está na bolsa? Perguntou, né? Muito bem. Aqui, ó, vocês vão produzir em casa também. Vocês vão pensar em algumas frases que vocês vão utilizar o ponto final, depois o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e a vírgula, tá? Vocês podem fazer aí para praticar, porque a gente só aprende praticando. Voltem o vídeo aí. Vai ficar no YouTube, então dá para vocês praticarem à vontade. Para finalizar, a gente vai refletir um pouquinho aqui um texto sobre os pontos de vista aí, onde os personagens são os sinais de pontuação. Ó. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português, quando estourou a discussão. Esta história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando? Respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria: os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. E nós? Protestaram as aspas. Somos tão importantes quanto vocês, tanto que para chamar a atenção já nos puseram 2 vezes neste diálogo. O mesmo digo eu, comentou 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não os colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Às vezes, podemos alterar todo o sentido de uma frase, disseram as reticências. Ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase "A guerra começou", disse o ponto de interrogação, é apenas uma pergunta, certo? Mas se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza, a guerra começou. Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem hora em que para evitar conflitos não basta um ponto nem uma vírgula, é preciso os 2, disse o ponto e vírgula. E aí entro eu. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final e pôs fim à discussão. Então, como percebemos, não tem um ponto mais importante do que o outro. Todos os sinais de pontuação são importantes
para a nossa produção de texto e para a compreensão que o leitor ali vai realizar. A leitura, né, vai ajudar o leitor ali a interpretar e compreender o texto com clareza. Assim, finalizamos a nossa aula, pessoal. Foi uma ótima revisão sobre sinais de pontuação, certo? Continue estudando aí de casa, eu vou estudando daqui e assim nós vamos nos ajudando. Até a próxima aula.